Bom, então vamos lá começar a nossa pútrida jornada pelo splatter. É, eu tenho aqui o roteiro para seguir, porque esse negócio acabou ficou tão complexo que eu escrevi um roteiro para não me perder. É muita coisa para falar. O splatter é um gênero muito vasto, né? Um subgênero do metal muito vasto. Tem uma infinidade de bandas. Então, assim, para você abordar um negócio desse, você tem que ter alguns critérios, né? Você tem que escolher alguns critérios para não se perder nesse mar de coisas, né? Bom, e eu adotei alguns critérios aqui. E a primeira coisa que eu vou falar são sobre esses critérios que eu escolhi. São basicamente 3 critérios que eu adotei. Bom, evidentemente eu vou falar sobre splatter, isso aqui é um canal de colecionismo, e aí eu vou mostrar os materiais, né? São esses, então, retomando, são 3 critérios, né? E um deles vai ficar claro que é um critério puramente de colecionismo. O primeiro critério é um critério temporal. É um critério temporal, porque o splatter é um negócio antigo, surgiu aí pelo menos desde 87, 1987, então tem já décadas esse negócio. E então, assim, é tal coisa, né? Isso é um vídeo de YouTube, isso não é um livro, não é uma dissertação, não é um. Então, eu tenho que limitar aí, dentro do possível, dentro de um vídeo que seja compatível com a duração com essa plataforma do YouTube, né? Então eu tive que fazer um corte temporal aqui. E o corte temporal que eu fiz foi bandas de splatter que tenham lançado seu primeiro material, seja lá, assim, normalmente uma demo, né? Mas seja o que for, o primeiro material tem que ser no máximo até o ano de 1995. Bom, então só isso aí já ficou centenas, milhares de bandas fora, né? Tem que ter lançado o primeiro material até 95. Mas por que 95? Tem uma razão de eu ter usado essa data. É porque 95, ao meu ver, marca o fim da fase clássica de formação do splatter. Ele vai até 95. Não que o splatter tenha morrido, claro que não. Ele continua vivo até hoje. Mas, assim, eu acho que a data de... Os anos de formação do splatter, dá pra gente dizer que o splatter clássico, ele já estava completamente cristalizada a fórmula, vamos dizer assim, no máximo até 1980, 1990. Talvez até antes, mas vamos deixar aí, eu deixei essa data de 1995, que eu acho uma boa data. E até depois vai ficar mais claro por que eu escolhi 1995. 1995 é porque, na verdade, depois de 1995, o próprio splatter ele se revolucionou, né? E teve novas vertentes como o gore grind. Então eu acho que essa data é uma data interessante, né? Para a gente fazer o fechamento do marco temporal. Bom, esse aí, marco temporal lembrou até uma outra coisa, mas enfim, esse é o critério temporal. Agora, o segundo critério, esse é só o primeiro. O segundo obviamente, se eu vou falar de splatter, a banda tem que ser de splatter, né? Mas eu vou ser um pouco mais largo na minha análise do que só mesmo bandas estritamente de splatter. Eu vou falar, selecionar bandas também que tenham uma forte influência de splatter, tem aí uma boa dose de subjetividade, né? Ou então, ainda vou mais longe ainda, de um negócio que eu batizei assim de death metal cadavérico. O que seria death metal cadavérico? São bandas que, embora não sejam de splatter, elas têm, ou tenham, uma afinidade íntima com a estética do splatter,
uma sonoridade grave e imunda, né? Uma sonoridade grave, ou seja, não pode ser coisa muito estridente, porque eu acho que a sonoridade clássica do Splatter é grave, não é estridente. E imunda, a produção tem que ser podre, porque também a sonoridade clássica do Splatter não é de coisa bem produzida. E também que tenha muitas partes grind, mais uma vez, porque o Splatter original ele também era fortemente calcado em cima do grindcore. Então, esse é o meu segundo critério, né? Além do critério temporal, tem esse, né? A banda tem que ser splatter, óbvio, ou com forte influência de splatter, ou então desse death metal, assim, parente do splatter, que eu estou chamando de death metal cadavérico. Bom, eu depois vou explicar melhor essas coisas quando eu for apresentando as bandas. E, por fim, um terceiro critério, que agora é um critério puramente de colecionismo, né? Porque esse canal, fundamentalmente, é um canal de colecionismo, embora eu fale de outras coisas também, mas é um canal fundamentalmente de colecionismo. Tem que ser uma banda que eu, assim, minimamente goste e que eu tenha material na coleção para poder mostrar aqui no vídeo. Então, são esses os 3 critérios que eu usei. Lançado o primeiro material até 95, a banda tem que ser de splatter, com forte influência de splatter ou esse death metal cadavérico, e uma banda que eu goste e tenha material para mostrar aqui no vídeo. Tá, esses são os critérios que eu usei para escolher. Agora, a primeira pergunta, a primeira questão que surge quando a gente vai abordar um estilo, e vai abordar ele como eu pretendo fazer aqui de forma um pouco mais profunda, é o seguinte: que diabo é isso aí, esse negócio que eu estou chamando de splatter? O que é isso? O que é isso? Bom, o splatter, ele é a gente pode considerar que ele é um subgênero, né, desse enorme movimento musical que a gente normalmente chama de heavy metal. Ele está dentro desse guarda-chuva. Embora, como vai ficar claro aqui, ele não seja um estilo assim de geneticamente puramente metal. Ele é um estilo que está cruzado com o punk hardcore. Então ele é, podemos dizer, um híbrido, né, dessas duas tradições fundamentais da música underground extrema e pesada, que é o heavy metal e o punk hardcore. O splatter é mais ou menos uma cruza dos dois, embora, a meu ver, isso também, todas essas coisas podem ser debatidas, mas assim, ao meu ver, o splatter, ele tá mais dentro do guarda-chuva do heavy metal do que do guarda-chuva do punk hardcore. E eu acho que a maior parte das pessoas concordaria comigo. Bom, então o que é? Tá, tudo bem, ele é um filho, vamos dizer, né, dessas tradições, dessas vastas tradições do metal e do punk, mais para um lado do metal, a meu ver. Mas, assim, isso é só uma primeira aproximação. Vamos avançar nisso. Mas o que mais especificamente é o splatter? Bom, assim, para começar mais essa conversa mais fina, uma conversa mais fina, eu vou fazer uma citação. fazer uma citação. A citação é a seguinte: For God, your soul. For me, your flesh. Esse é o título do disco de estreia do Pungent Stench, uma banda de... está dentro dessa tradição do splatter, da Áustria. Esse é o nome do disco de estreia dele, e For God, Your Soul, For Me, Your Flesh, traduzindo, né, significa para Deus a sua alma, para mim a sua carne. Eu acho que esse título do disco do Pungent Stench expressa muito bem o conceito do splatter. O conceito do splatter. Porque o For God, Your Soul, ele está criando uma divisão entre alma e carne. A alma não é objeto do splatter. Esse que é o meu ponto.
a alma, né? E todas as questões que estão cerca dessa coisa da alma, que é um tema que é muito presente no metal, né? Falar de alma ligado com sobrenatural, né? E todas as questões que vêm com alma, Deus, diabo, né? Na nossa tradição cristã ocidental. Não é matéria do splatter isso. Isso é questão para Deus e para outros gêneros do metal. É uma questão para o black metal, por exemplo. As questões a ver com o sobrenatural e com a ideia de mal, Satã, Deus. Isso não é um objeto do splatter. Isso é um objeto de algo que está fora do splatter, de outras vertentes do metal, que lidam mais com essa questão do sobrenatural. Até o death metal, o death metal, muitas versões do death metal lidam com isso, com alma, com capeta, com Deus, com reencarnação, fantasmas e esse negócio todo. O splatter não, o splatter ele é materialista, isso é muito importante. Por isso que é for me your flesh, é a sua carne, é isso que interessa ao splatter. Conceitualmente, o que é o objeto de fascínio do splatter, conceitualmente, esteticamente, é a carne, é o cadáver. O splatter tem uma fascinação com o cadáver, mais do que a morte. É claro que a morte é uma etapa necessária para termos o cadáver. Mas mais do que os processos atinentes à morte, o que interessa ao splatter é o post-mortem, é o estado cadavérico. É esse que é a fixação do splatter. E assim, então a gente poderia dizer nessa linha de raciocínio que conceitualmente o splatter é uma pornografia necrófila. É uma pornografia necrófila. Fazendo aí uma alusão até assim mais ao cinema, né? Que nós temos os filmes pornográficos. O splatter seria um filme pornográfico. É uma pornografia necrófila, né? Então, assim, se a gente pudesse fazer eu gosto muito dessas metáforas, eu acho que eu sou pródigo em fazer metáforas, né? Algumas boas, outras ruins, né? Mas eu vou usar outra metáfora aqui, e já foi uma metáfora que eu já usei em vídeos anteriores, inclusive quando eu falei de death metal. A meu ver, assim, se a gente pudesse falar assim, do death metal, a relação de death metal e de splatter, porque eles têm uma relação íntima, como vai ficar mais claro depois. O death metal e o splatter têm uma relação íntima, mas não são a mesma coisa. O death metal, ele tem também um foco em morte. Aliás, o tema do death metal é a morte. Então, assim, o death metal, para a gente fazer essa comparação com filmes, com filme erótico, por exemplo, a gente poderia dizer que o death metal é um filme erótico e o splatter é pornografia. Entenderam a diferença? É uma diferença de enfoque. E assim, né, seguindo isso, o objeto do death metal, o objeto conceitual maior do death metal é a morte. O splatter é mais específico com isso, é o cadáver que advém da morte. Então, num certo sentido, o splatter pode ser compreendido conceitualmente como um desenvolvimento extremista do death metal clássico. E assim, né, como é que isso se expressa esteticamente e liricamente nas bandas de splatter? Normalmente com dois tipos de vocabulário. Um vocabulário que é totalmente imerso no gore e um vocabulário que é totalmente imerso em descrições médicas. Você tem essas duas vertentes
líricas dentro do splatter. Isso eu estou falando do splatter old school, splatter original, lá da virada dos anos 80 para os anos 90. Porque depois mudou o negócio, veio o gore grind, aí complicou. Mas esse splatter original, ele tinha essas duas vertentes, o gore e as descrições médicas, né? E depois, com o desenvolvimento, houve uma bifurcação e as bandas que investiam mais no gore acabaram virando uma outra coisa, e as bandas que investiam mais em descrições médicas acabaram virando outra coisa, né? Por exemplo, do gore deu um certo sentido, mas influenciou o nascimento do brutal death metal americano. E essa linha das descrições médicas deu origem ao que hoje a gente chama, né, de gore grind. Bom, então isso conceitualmente, né, eu defino o splatter como uma pornografia necrófila, né, uma leitura musical da pornografia necrófila, se quiser. Ritmicamente, o splatter tende a ter aquela tradicional quadratura de compasso, que quase todas as músicas têm, quadratura de compasso. Eu não vou entrar em detalhes também sobre essas coisas de teoria musical, porque senão, mesma coisa quando eu falei lá sobre black metal, senão isso fica assim, com a cara muito de aula, e troço meio cacete, né? Aí para de ser uma conversa, né? Que é o objetivo dos vídeos. Então eu não vou pesar a mão nesse negócio não, mas eu só quero dizer com isso o seguinte, que normalmente o splatter, quando você escuta o splatter, o ritmo dele, embora seja frenético, mas ele soa como uma coisa orgânica, natural. Você não sente assim como um tipo de ritmo que não seja um ritmo muito primal, né? Você não sente como um ritmo que puxe para uma coisa cerebral, né? Que tenha um certo efeito metalinguístico, que faça você pensar sobre aquilo. Não é esse o objetivo, não é esse. A batida do splatter é uma coisa muito primitiva e que está muito é quase como se fosse uma batida de coração. Ele está nesse registro, só que super acelerado, como se o cara estivesse tendo um ataque cardíaco. Mas assim, é uma coisa que quer soar muito primitivo, muito instintivo, muito primal, né? Essa é a abordagem do splatter. Por isso que eles não têm andamentos excêntricos, compassos diferentes. Não, é aquela quadratura tradicional da música. Uma outra coisa que também é característico do splatter é o seguinte: como é uma música muito bruta, uma música num certo sentido grosseira, ela não é muito elaborada, não é muito burilada a música, né? Ela não tem muito acabamento, vamos dizer assim, né? Ela é uma coisa mais rude. E por isso, normalmente as transições entre as partes da música, elas costumam ser muito abruptas, né? Eu estava falando do Phobophilia aí no vídeo anterior, é o contrário do Phobophilia. O Phobophilia, as transições tendem a ser fluidas. No splatter é exatamente o contrário, elas tendem a ser muito abruptas. Outra característica, o splatter é cheio de partes grind, isso é muito presente no splatter. Quando a banda é um pouco mais técnica, aí, por exemplo, como o Ken Owen do Carcass foi depois do Reek of Putrefaction, aí entram os blast beats, né? Que que o blast beat é um grind mais controlado, né? Mais assim consciente do que se está fazendo, né? O baterista, né? O grind original era simplesmente mete a mão e vai mais rápido que você puder, né? O blast beat já é assim uma versão racionalizada e controlada do grind, a gente poderia falar, né? Então assim, essas bandas de splatter normalmente tem muitas partes grind, ou se a banda for um pouco mais técnica, blast beats. E aqui, uma outra característica também, elas costumam ter muitos grooves.
o splatter, embora seja uma coisa muito radical e normalmente cheio de grind, ele também é intercalado assim, e de forma abrupta, aquilo que eu falei da coisa da montagem da música, com grooves também, né? Partes mais cadenciadas, que é como a gente fala no metal, né? Partes mais cadenciadas. Mas aí é que está interessante. Normalmente esses grooves, embora também tenha groove metal, mas assim, eles costumam ser mais influenciados pelo punk hardcore do que pelo metal, os grooves. E a gente percebe isso do ponto de vista formal, porque tem muita levada sincopada e no contratempo, que é uma característica do punk. Isso é uma característica do punk, essas levadas sincopadas e no contratempo, e que, diferentemente no metal, as batidas elas costumam ser mais marciais, elas costumam ser mais, não no contratempo, no tempo, na cabeça do tempo, e também não tem síncope. Em geral, todo o compasso é cheio de notas, né? Não tem pausas nem silêncios. É uma característica do metal, e por isso que o metal tem mais essa característica marcial e certa e militar do que o punk, que soa uma coisa mais caótica, né? O splatter aqui nas partes de groove, ele mostra claramente essa dívida que ele tem com o punk hardcore. E é interessante, né? Porque eu falei que soa bem natural, né? Assim, o andamento, o compasso mais especificamente, ele tende a soar com uma quadratura, né, que é uma coisa bem natural, né, considerado assim, quase que um compasso natural, né. Bom, mas é interessante porque quando entra o groove, com essa batida sincopada e no contratempo, ele mitiga um pouco, diminui um pouco essa sensação de naturalidade, né? Porque o contratempo e a síncope em geral, ele gera uma irregularidade no encadeamento rítmico e dá aquela sensação que a gente tem do punk, do caos, né? De que você está trôpego, né? Você está andando, como se você estivesse andando, né? No metal você anda certo, quase que você estivesse marchando, né? Essa que é a dinâmica rítmica do metal, normalmente. No punk, não, né? Você anda e tropeça, né? É essa sensação que dá por essas características do contratempo e da síncope, que é muito presente no punk, e que aqui no splatter também é muito presente, mostrando a influência do punk hardcore no splatter. Bom, outra característica que eu poderia falar também, do ponto de vista harmônico e melódico, é que o splatter ele tem muito dinamismo harmônico. Muito dinamismo harmônico. Ao contrário, por exemplo, do black metal norueguês, que tem uma estática harmônica. Aqui é o contrário, ele tem muito dinamismo harmônico. Ou seja, ele tem muito movimento. O riff soa assim... assim como a bateria, ele soa meio frenético, o riff, né? O cara troca de nota o tempo inteiro, né? Praticamente ele não segura a nota. Tá sempre trocando a nota, né? Os riffs em geral curtos, mas sempre trocando nota. Isso que dá essa sensação, grande sensação de movimento harmônico no splatter. E associado a isso, né? Aqui eu vou falar uma coisa um pouquinho mais técnica, tá? Mas, enfim, quem acha chato, deixa pra lá isso que eu vou falar. Porque é o seguinte, o guitarrista, ou baixista, porque o baterista ele não tem, né? A clave dele é uma só, né? A clave dele, a nota lá que é uma só, então não faz muito sentido para ele isso. Mas assim, quem toca instrumentos melódicos e não percussivos, né, quando põe no pentagrama da notação musical, as notas, né, a primeira nota é, sei lá, Dó, a segunda é Si, a terceira é Ré, né, vai formando, você vai botando isso na linha do tempo, né, vai tendo uma bolinha aqui no pentagrama, na casa do pentagrama, aqui, depois uma aqui, depois uma aqui, depois uma aqui.
Se você quiser juntar essas linhas e fazer assim, né, como se fosse um gráfico cartesiano, assim, vai sair uma linha melódica, entendeu? Isso é chamado de shape melódico. É um termo que se usa para isso. Então ele faz um shape, né? Uma forma, né? Uma figura, né? Que é dada como se fosse uma reta. Você imagina aqueles gráficos cartesianos x e y, né? Faz uma, só que não é uma reta em geral, né? Sai uma linha, né? Seria, se a gente for falar de função matemática, caralho, isso ficou muito cacete, né? Seria uma coisa com exponenciado, né? Sai aquela linha assim, né? Irregular. Bom, mas então esse shape melódico, ele desenha um tipo de relevo, e é aqui que vem a metáfora, né? Ele vai desenhando um relevo, aquele negócio, o shape melódico, né? Das notas, da união das notas, se você for juntando elas por uma linha. E o interessante, cara, isso é muito interessante, olha como teoria musical pode ser interessante, que é o seguinte, se você olhar o shape melódico das músicas de splatter em geral, ela forma um relevo super acidentado, sabe? Fica assim, um negócio super acidentado, cheio de picos, depressões, e em geral de pequena altura as depressões e os picos. Por que isso? Porque a trocação de nota é constante, cara. Por isso, é frenético. Isso mostra o frenesi da música, entendeu? Esse shape melódico todo assim, sobe, desce, sobe, desce, assim, parece que não tem direção nenhuma. Isso mostra o frenesi da música. E aqui que é muito interessante. É muito interessante. Cara, isso é muito bacana. Se você botar o shape melódico, assim, eu tô falando em geral, hein? Mas se você botar o shape melódico de uma música de splatter e o shape melódico de uma música de death metal tradicional, você vai ver que os shapes são muito diferentes. A linha melódica, o tipo de construção melódica é muito diferente. Porque o do splatter, ele vai ter, é muito irregular, cheio de picos e depressões. E assim, parece uma coisa meio caótica, que não vai para lugar nenhum, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Já o shape melódico do death metal tradicional, ele parece muito mais regular. Muito mais regular. Ele tem linhas ascendentes maiores e linhas descendentes menores. E mais legal do que isso, ele desenha platôs e planícies. Platôs e planícies. O que significam esses platôs e essas planícies? Aí é que tá o bacana, cara. Isso é o trêmolo segurando o mesmo desenho de nota. Porque no death metal tem muito trêmolo segurando a mesma nota ou a mesma harmonia, né? Ou uma melodia segurando uma nota só, ou segurando um desenho de mão numa harmonia. E eles seguram. E é isso que faz do shape melódico o platô, se for uma nota mais aguda, ou uma planície, se for uma nota mais grave. Ele mostra a constância da nota. Cara, isso é muito bacana. E é daí que você tira essa característica do splatter ser caótico, fica registrado nesse shape melódico. E do death metal ser um som mais controlado. O splatter é mais caótico, o death metal tradicional é mais controlado. E você mostra isso olhando só o shape melódico da música. Olha que bacana, cara. Olha que bacana. O que eu estou dizendo no fundo é o seguinte, sem você ouvir a música, se você entender um pouco isso, se você pegar o pentagrama das duas com a pauta, né? Com a cifra das duas músicas, uma de splatter e uma de death metal, você tem uma boa indicação só olhando aqui qual que é a de splatter e qual que é a de death metal. Bom, então aqui eu já adiantei uma coisa que eu ia falar, né? Que no splatter, embora tenha trêmolo no splatter, claro que tem trêmolo no splatter, mas assim, o emprego do trêmolo no splatter é muito menos extenso do que é no death metal tradicional, por exemplo.
é uma palhetada rápida, né? Mas em geral não é com essa obsessão pelo trêmulo, splatter. E outra característica muito marcante do splatter, ele é um estilo muito menos melódico do que, por exemplo, o death metal. Muito menos. Tem muito menos melodia no splatter do que no death metal. Então, assim, você tem que ter um pouco de cuidado com isso. Eu estou dizendo que não é que não possa ter melodia. Tem, e o Carcas Antigos tem. O Carcas Antigos tem melodia. Aliás, à medida que foi avançando o som do Carcas, né, na carreira do Carcas, foi cada vez tendo mais melodia. Mas é assim, é uma música que não é driven por melodia, não é dirigida por melodia. Esse que é o ponto, né? Ela é mais dirigida por harmonias, né? Porque o objetivo do splatter é dar aquela porrada, né? Ele não é uma música de puxar por melodia, né? Porque melodia é aquilo que a gente fica mais atento e a gente percebe melhor, né? Vamos dizer assim, algo que a música quer te dizer, né? Como se fosse uma história. Eu associo muito melodia a uma questão narrativa, né? E o splatter tem essa característica de ser mais não narrativo e ser mais uma música de criação de clima, entendeu? Mais do que de contar história, mais do que contar uma história que é contada normalmente por uma melodia, ele é de criar um clima, ele é de criar uma ambientação. Splatter é mais uma música de ambientação do que uma música de contar história, né? Eu não vou entrar muito nisso, não, porque isso aí são teses que eu tenho sobre música, e isso aí futuramente eu vou escrever num paper isso. Isso aqui, não vou entrar nisso não, foi só porque puxou esse negócio, mas fechou. Bom, então tá. Associado a essa questão de não ser uma música dirigida por melodia, aqui vai uma coisa bem interessante. Seguinte, melodia tá mais associada a riff. Sabe, riff, aquela ideia tradicional que a gente tem de riff, que é bem ligada ao heavy metal tradicional, né? O heavy metal tradicional, sim, por exemplo, pega Black Sabbath, né? As músicas clássicas do Black Sabbath. Aqueles riffs, né, super pegajosos que o Tony Iommi fazia. Cara, aqueles riffs lá que ele fazia eram riffs muito melódicos. Aí é que tá o ponto. E normalmente, ou eles eram de fato melodias tocadas em arpejo, ou eles eram harmonias, desenho de mão, mas assim, trítono, né? Em trítono. Ou seja, e trítono normalmente com só duas notas, né? Trítonos diádicos, né? Que é o que a gente fala em técnica musical. Trítonos diádicos. Power chords diádicos. Então, assim, o que eu quero dizer é que, mesmo quando era tocado como uma harmonia, estava mais próximo de uma melodia do que, de fato, com uma harmonia. Eu não vou entrar também nessas questões de teoria musical, mas só para chamar a atenção o seguinte, essa que é a ideia que eu queria que ficasse clara. Melodia está muito associada com riff e menos associada com harmonia. Quando você tem uma música que é mais construída com harmonias do que com melodias, você tem uma música que é de menos riff. Então o splatter, porque ele tem uma construção antimelódica, vamos colocar assim, uma tendência a uma construção antimelódica, ele não é um estilo de riff. Esse que é o ponto. Ao contrário do heavy metal tradicional, ao contrário do death metal tradicional, que são riffs, são estilos baseados em riff. O splatter não é baseado em riff. Não é. Embora tenha, e algumas músicas até pode ser, que seja o centro da música. Mas assim, conceitualmente falando, pelo menos como eu entendo o splatter,
Ele não é um estilo que é baseado em riff, entendido riff associado com melodia. Ele é mais feito em harmonias. E aí eu vou até citar uma banda que é muito interessante. Ela não é uma banda de splatter, é uma banda moderna, é uma banda de gore grind, que na minha opinião o gore grind e splatter são coisas diferentes, embora muita gente trata como coisas iguais. Eu acho que são coisas bem diferentes. Uma banda que é de gore grind atual, e uma banda que eu curto bastante, é uma banda italiana chamada Golem of Gore, que é uma banda muito radical de gore grind, mas eles têm uma coisa muito interessante. No disco dele, num dos discos que eu tenho aí dele, na lombada do disco, está escrito assim. Eu não me lembro exatamente como era, e também estava em inglês, eu vou botar em português como eu me lembro mais ou menos que era. A palavra em inglês eu lembro, era riffless. Mas o que estava escrito lá era alguma coisa assim, música sem riff. Cara, e precisamente os caras compreenderam totalmente o negócio. Desculpe. Compreenderam totalmente, embora eles sejam de gore grind, mas eles compreenderam o ethos desse tipo de música. É música baseada não em riff, não em melodia, mas em ambientação, em harmonia. E, assim, para fechar essa parte que eu estou falando, da parte dos elementos, né, características harmônicas e melódicas do splatter, eu falei, né, da eliminação da melodia do riff. Também tem uma característica que é, em geral, do metal extremo. Em geral, o metal extremo tem essa tendência a usar os instrumentos melódicos, tanto o vocal como a guitarra e o baixo, com função percussiva. Isso é muito interessante. Embora sejam instrumentos melódicos, no metal extremo há uma tendência de transformá-los em instrumentos percussivos, melódico-percussivos. Ou seja, de transformá-los numa espécie de bateria melódica. Há essa tendência no metal extremo e no splatter isso é muito claro. E o que eu quero dizer com essa característica, essa função percussiva dos instrumentos melódicos, é que tem uma tendência de usá-lo mais do que como melodia para fazer a marcação rítmica, das divisões rítmicas no compasso. E eu vou dar um exemplo disso, talvez fique um pouco abstrato, eu vou dar um exemplo do que é usar o vocal como função percussiva. Vou dar um exemplo bem assim, bem bobo, mas que vai mostrar o que eu quero dizer com isso. Celtic Frost, tá? Do Tom Warrior, lá, o antigo Celtic Frost. O Tom Warrior ficou conhecido, assim, quase que anedoticamente, por fazer uma coisa com o vocal que tornou-se uma marca do som do Celtic Frost. Quem conhece Celtic Frost já sabe do que eu estou falando, né? Era aquele negócio que ele fazia de vez em quando na música, ele fazia né? Ou hey! Hey! Isso é um exemplo de utilização de vocal com função percussiva. Ele não tá... O objetivo aí não é fazer uma linha melódica, até porque a linha melódica disso é paupérrima. O que ele está usando o vocal aí nesse negócio é para marcar uma mudança na divisão rítmica do compasso. É assim que ele faz. Inclusive é muito engraçado, porque o que ele faz é para indicar um encurtamento da divisão rítmica do compasso. E o hey que ele faz, por exemplo, em Death from the Emperor, é para mostrar que vai ter um alongamento da divisão rítmica do compasso, sei lá, passando de colcheia para semicolcheia. Cara, olha só como que são as coisas na música, né? Essa bobagem, cara, tem função sintática na música, cara. Esse e esse hey tem uma função sintática na música do Celtic Frost.
Acredite, cara, acredite, é uma função rítmica, de divisão, de marcar divisão rítmica. Bom, mas eu falei isso daí só para dar um exemplo do que é usar, por exemplo, o vocal não como linha melódica, mas como função percussiva, né? E essa é uma tendência do metal extremo em geral, diminuir a importância melódica das guitarras, dos instrumentos de corda e do vocal e transformar ele como se fosse em um tipo de bateria é, é, melódica, né? Porque existe, né, percussão melódica, mas não é o caso da bateria, né? Então como se assim todo mundo tocasse bateria na banda agora, inclusive até o vocalista, na verdade, o que ele faz é uma mimetização de bateria no vocal e o cara na guitarra também e o cara no baixo também, né? Por isso que fica aquele cluster, né? Aquela música fica aquele cluster esmagador, né? Que é muito característico do metal extremo e no splatter isso é muito característico. Tem a ver com essa. Você pode considerar isso uma redução das funções melódicas dos instrumentos de corda e do vocal para uma função mais rítmica, né? mais do que ritmo, percussiva. Tá bom. É claro que assim, eu estou dando características muito gerais, assim, e puta merda, já está em 40 minutos esse vídeo. Eu vou falar. Eu vou falar assim, só mais um pouquinho para terminar essa parte e vou fazer um intervalo, porque senão vai ficar insuportavelmente grande esse negócio. Claro que o vocal também tem muitas outras funções, tem outros papéis no splatter, né? E no splatter em especial é um lugar onde se faz muitos experimentos com vocais, né? Os vocais são muito dinâmicos e tudo. Então, assim, isso que eu estou falando dessa redução rítmica é em parte verdade, mas em parte não é muito também verdade, não? Porque no splatter em especial, os vocais eles têm uma função quase que de criar assim, como se fossem efeitos especiais na música, né? Usando mais uma vez a analogia do cinema, né? Que eu gosto muito de cinema, então eu uso muito analogias de cinema. Então, assim, os vocais, eles têm, né? Usa-se muitos efeitos diferentes, né? Normalmente o vocal no splatter, ele é com pitch shifter, né? É o tipo de distorção que se usa, né? E mais outras coisas, né? O céu é o limite, vai pondo lá efeito até ficar mais bizarro possível o vocal. Então, além dessa função assim percussiva que eu tinha falado que é característico do metal extremo em geral, no splatter tem também uma tendência a usá-lo como se fosse um efeito especial. Ele cria uns efeitos especiais assim, né? Sons estranhos, sabe? Quase como se fossem coisas assim não vocálicas, né? Mas que estão sendo feitos pelo vocal pela extrema distorção e efeitos que é usado. Um estilo que usa também esse tipo de coisa, que usa no splatter, o War Black Metal. O War Black Metal também usa essas coisas no vocal. O vocal do cara do Blasphemy, né? Qual é que é? O Gary. Qual é o epíteto que ele usa lá? Eu até esqueci, Nocturnal Grave, né? Nocturnal Grave of the Creators and Black Winds. Ele usa também muito esses efeitos, né? É um bom exemplo disso. No splatter também tem essa tendência a usar isso. Então o vocal no splatter é um pouco mais rico do que o que eu estou mostrando aqui. E, bom, só para encerrar, então, sonoramente, a característica sonora, né? Eu estava falando das características harmônicas e melódicas, agora eu vou dar sonora, mas eu já adiantei muita coisa que eu ia falar aqui, eu só vou mencionar o que está escrito. Tende a ser absurdamente pesado, grave e mórbido, não é característica do splatter old school, se é agudo, esse que é o ponto. Muito orgânico, aquilo que eu falei, né? Do coração acelerado. Guitarras também muito crushing, né? Elas soam esmagadoras e com um som monolítico. Isso tem a ver com todas essas características de redução melódica da música, né? Que torna uma coisa assim maciça, um cluster, né? É o termo que se usa normalmente em teoria musical. Vira um cluster sonoro, né? Uma massa indistinta, assim, te esmagando, né? Esmagando o ouvinte. A bateria também costuma estar soterrada nessa densidade sonora. Interessante.
No Gore Grind isso é diferente. No Gore Grind, eles costumam pôr a bateria por cima dessa massa sonora, fugindo do cluster, que é aquela bateria que soa mais como uma panela, né? Que é uma bateria também muito semelhante à que se usa no Brutal Death Metal, né? Eles deixam a caixa da bateria mais aberta, é isso que faz ele soar daquele jeito. E assim, em síntese, só para encerrar isso e encerrar esse vídeo, eu diria que o splatter, de um modo geral, é um estilo de heavy metal em que há uma predominância dos elementos percussivos e rítmicos sobre os elementos harmônicos e melódicos. Uma prevalência da sonoridade. A sonoridade é mais importante, né? Os timbres, esse tipo de coisa, é mais importante do que a estrutura, né? O shape melódico, né? A construção arquitetônica, né? A arquitetônica do riff, né? Isso é como, aí eu coloquei aqui, como soa a banda, a sonoridade da banda é mais importante do que o que ela toca. Esse que é o ponto. Esse que é o ponto. O splatter é um gênero mais de ambientação do que de estruturação. Bom, com esses apontamentos, falando sobre o que é o splatter, eu vou encerrando aqui, e no vídeo em continuação nós vamos continuar nessa jornada mórbida no universo macabro do splatter. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá.